Bem-vindos ao podcast Cantos em Cantos, onde o lar é o protagonista de nossas vidas. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante com uma pessoa especial, que é o Rafael Tito. O Rafael é filho do Ronaldo e a gente trouxe ele aqui para bater um papo especial de pai para filho, o que ele aprendeu, quais experiências que ele teve e, lógico, falar do lar, que não é apenas um lugar, é onde a vida acontece. Não é verdade, Rafael? Me conta como é ser filho do Ronaldo Veras. Primeiro que é uma experiência gigantesca, né? Ser filho dele, primeiro já carregar, já entrar no escritório com a bagagem que ele tem, é uma experiência muito grande, né? E assim, é muito bom estar somando, poder somar com ele, isso já é também uma felicidade muito grande, né? E ainda mais, quando a gente está lá no escritório, criando cada momento, criando cada projeto, é uma sensação muito, muito bacana, Rosângela, porque assim, quando a gente cria um projeto, vamos falar de uma casa, muitas vezes a gente se imagina como se fosse eu e ele morando junto naquela casa. Legal, que interessante esse pensamento, né? E aí, Rafa, imagina, porque eu morei com ele durante 9 anos, eu e ele numa casa. Então, a gente teve muita experiência, só eu e ele. Então, quando a gente vai projetar naquela família que vai habitar ali, nós temos essa experiência. Rafa, imagina quando tu tá ali, se tu estivesse ali com teus amigos, naquela fase da tua vida. Então, a gente leva a experiência, esse amor de pai para filho, para cada projeto. Legal. A criação vem também das experiências de vocês, não é isso? Exatamente. Então, a gente leva... Cada projeto leva esse amor que tem entre eu e meu pai, a gente carrega também para todos os projetos, né? E assim, lembrando que todo projeto vem com a diferença, tem uma família, tem uma dinâmica diferente. E a gente tenta aplicar com todo o nosso amor em cada projeto. E isso faz ter cada projeto ser diferente e único. Então, isso foi o que eu aprendi com meu pai em toda essa experiência que ele já tem de 26 anos de escritório, né? Então, ser filho dele, além de ser uma pessoa íntegra, com valores especiais no trabalho, foi o que eu aprendi mais. Muita criatividade, né? Então, você termina trazendo essa bagagem dele para você ir aplicando. Só que eu vejo o seguinte, eu vou falar aqui, vamos abrir o jogo. Como é que eu vejo? Eu acho ele muito criativo e eu acho você muito organizado. Por que eu estou falando isso? Porque eu te conheço de pequeno. Sim. Sua avó era minha vizinha e eu acompanhei ali, eu não sei se vocês sabem, o primeiro imóvel de vocês, da sua família, foi eu que vendi. O imóvel para a Carmelita, para a doutora Carmelita, foi eu que vendi. Então, eu estou inserida nessa família. Sim, por isso eu falei assim, tempo. Ronaldo, eu quero o Rafa nessa mesa, porque... É interessante a gente mostrar também para quem nos segue, para quem vai ver a nossa conversa, que é possível esse legado do pai para o filho, ele transborda. Na verdade, é um transbordo. Um transbordo. Você termina pegando um pouco da criatividade, porque uma coisa que eu até às vezes escuto em alguns livros, eu escuto, tá? Eu leio e escuto. É diferente, né? Tu sabe que eu adoro ler, né? Então, às vezes, o livro fala comigo. Então, alguns autores, eles falam o seguinte, que a criatividade, ela é algo que você, digamos, você impulsiona. Ela não cai na sua cabeça. Aqui é a criatividade, ou então aquela ideia. Não, você vai lá e você futuca. Sim. Eu posso falar piauiês aqui, né? Então, nós estamos no piauiês. A gente vai e futuca lá a criatividade e, de repente, sai uma ideia boa. Porque se você espera só cair do céu, não acontece. Não acontece. E aí, vocês ali, eu vejo o Ronaldo muito inquieto e você mais inquieto. Porque ele é a criatividade, você é o comercial, é o cara que está no front, é organizado, é perspicaz. Me fala como esse casamento de filho, o filho organizado, o filho comercial, curioso que você é, porque eu conheço desde pequeno, que eu sei que você é muito curioso.
E ele, criatividade pura, essência pura, uma pessoa que eu adoro. Então, assim, eu passo esse legado para você, porque termino eu gostando de você Sim. já por Natureza, né? Natureza, né? Me fala como essa... Deixa eu te explicar, mais ou menos assim, numa comparação. A construtora... Sintonia pura. A construtora, quando ela faz um prédio, um projeto de um condomínio, de um prédio, ela precisa das imobiliárias para vender o projeto, para vender aquele apartamento. Então, ela faz a concepção e precisa dos corretores. Meu pai, ele faz a criação. E eu sou quem vendo a arte dele, vamos dizer assim. Então, ele é o artista, ele é o artista e eu você é o vendedor. Eu sou o vendedor. Então, eu sou mais ou menos essa a comparação. Mas como é que eu vendo a arte dele? Eu faço toda a parte do comercial, o atendimento ao cliente no pós-obra, o atendimento ao cliente junto às necessidades do que ele tem. Então, toda essa parte é a parte comercial que todo escritório de arquitetura precisa. E como meu pai, ele precisa de uma concentração para ter toda a criatividade, ter toda a bagagem de inspirações em viagem, precisa ter uma pessoa de confiança e apoio aqui. Sim. Então, eu sou essa pessoa aqui que faço todo esse acompanhamento no escritório, de gestão do escritório, gestão junto à equipe, né? Para fazer tudo isso. Porque a parte de criação é toda dele. Então eu tenho que pegar essa criação dele e jogar para que o mundo conheça a criação do Ronaldo Veras. Então, o nome do nosso escritório é Estúdio R2. É o R2. Eu chamo ele de R1 e eu sou R2. Então, boa. Então, esse é nosso casamento que a gente tem que se unir. Né? Na verdade, lá a gente tem uma equipe fantástica. São quantos arquitetos hoje no escritório lá no R2? Escritório são 9 arquitetos. E a gente tem a Lorena, que é nossa gerente... Conheço a Lorena. Lorena, que é a nossa gerente principal lá do chefe de equipe, que organiza todo o nosso escritório. Nós temos a Alfla, que é nosso administrativo. Nós temos mais 9 arquitetos. Dentre eles também tem alguns estagiários. Algumas pessoas que trabalham com maquete eletrônica lá dentro. E alguns também terceirizados, que a gente terceiriza para fazer algum 3D, algum vídeo externo. Que a gente trabalha com também o projeto para ficar mais animado. Então, assim, se a gente for contar a nossa equipe, somos em 15, mais ou menos. Uma equipe boa, né? Uma equipe boa, de um escritório. O escritório tem uma equipe muito boa. E eu sou responsável também por fazer essa gestão, né? E a parte da arquitetura é com ele. Eu fico só nessa parte administrativa. Mas só para eu entender, você formou em arquitetura ou formou em administração? Eu não formei nada, na verdade. Eu não sou formado em arquitetura. Né? Na verdade, eu sou só um curioso, porque ao longo do tempo, eu fiz até o 8º período de arquitetura. Ah, tá. Paguei meu TCC. Mas oitavo, tu formou, tu não quis concluir. Na verdade, não é que eu não quis. Eu tive alguns percalços mas ainda eu vou concluir meu curso. Ainda eu vou concluir meu curso. Já fiz meu TCC, já fiz tudo, mas ainda falta essa parte da etapa da minha vida para eu concluir. Mas eu não sou formado nem em arquitetura, nem em engenharia, e nada. Mas aí tu gosta mais da gestão do que da criação? Na verdade, eu gosto de tudo. Eu gosto da criação, da gestão. Eu gosto de outra parte que é bem interessante, da compatibilização da arquitetura com a engenharia. E o que é compatibilização da arquitetura com a engenharia? Vamos lá. Ou o nome bonito, vamos lá, o que é? Me Chega explica. um projeto, você quer fazer uma casa. Depois que você faz uma casa, você precisa do engenheiro, que é conhecido como calculista. E esse depois do engenheiro elétrico e hidráulico. Eu preciso casar essas duas pessoas, que é o calculista com a arquitetura. Então, vem os pilares, vem as vigas, e tudo isso eu tenho que estar no mesmo projeto. Então, é importante, porque já aconteceu comigo o seguinte, tu falou disso e agora eu entendi. Eu fiz o projeto da minha casa e eu imaginei eu entrar na minha casa e olhar já o fundo da casa, de ver aquela amplitude, chegar e ter aquela visão. E na época eu pedi para fazer dessa forma. Quando chegou o projeto,
tinha uma parede na lateral e tinha uma coluna aqui no meio. Eu falei, não quero. Eu tô querendo chegar e olhar, mas para que esse pilar? Sim. Aí, não, porque é necessário. Aí eu falei, não, tira, eu prefiro tirar isso aqui e deixar esse pilar aqui, que fica uma parede um pouco maior, ela não vai ficar 100% aberta. Acho que era uns 15 centímetros sim. ali de parede. Que termina que é importante essa pessoa que vá olhar junto com o arquiteto, junto com o calculista, não é isso? Essa compatibilização. Exatamente. Aí você compatibiliza e casa. Às vezes, num prédio, tá tudo ok lá em cima, o arquiteto pensa lá nos pilares, no apartamento e lá na garagem. Aí, digamos, aquela garagem tá horrível. Cabe mal um carro, você entra, mas você não abre a porta. Exatamente. Então, acontece muito. Não é fora do comum, não, é comum. Isso é comum porque é a compatibilização de projetos, que a gente chama essa etapa. E eu tenho um fato curioso, que eu tenho um grande amigo, que ele é calculista. Uhum. E ele fez mais de 30 cálculos lá do nosso escritório. E eu não sabia isso desde 2017. Eu disse, Yuri, eu quero ver como é que tu faz. Como é que tu faz os projetos. Pois os 30 projetos que ele fez, eu sentei do lado dele para ver como é que ele fazia para aprender. Como é que era a dinâmica. Por que um pilar era maior que o outro. Por que uma viga era maior que a outra. Então hoje, quando eu vejo um projeto estrutural, eu já entendo porque o Yuri, esse meu amigo que é calculista, me ensinou desses 30 projetos que ele calculou nosso. Uhum. Você foi perguntando qual os desafios, os desafios. Tá aqui um vão. Por que esse vão? Qual é a solução que a gente faz para a gente não ter esse pilar? Porque ele botava um pilar e eu dizia, não quero esse pilar aí. Pode tirar esse pilar daí. Tava que nem eu na casa. Foi uma confusão a minha casa para concluir, porque eu não queria o pilar, eu não queria esse... E tem outro detalhe. Porque assim, na construção do zero, a gente pode fazer isso. Não quero esse pilar daqui. Mas quando é uma reforma, que a gente chega na reforma, já é uma casa existente, e a gente quer demolir, por exemplo, um quarto, que ali já tem um pilar, e a gente tem que demolir aquele pilar para que fique amplo aquele lugar. Então, a gente tem que chamar o calculista para ele fazer os reforços estruturais. Então, ali o Yuri, ele foi me ensinando muito para que eu tivesse um olhar mais clínico e estrutural para toda a arquitetura. Então, hoje, quando a gente faz uma arquitetura no escritório, eu já vejo, isso aqui já não dá por conta da estrutura, por causa do tamanho da viga, ou isso aqui já dá, a gente já tem que deixar os shafts de descida de água pluvial. Então, hoje a gente já tem uma bagagem lá no escritório que eu passo, desde o que o Yuri me passou, para todos os arquitetos de lá, para que eles possam entender como é que a casa já vai funcionar, desde lá o projeto arquitetônico. Então, quando o nosso projeto arquitetônico já vai para o estrutural, ele já vai todo redondo, vamos dizer assim. Porque existe uma compatibilidade entre o sonho e a realidade. Exatamente. Existe a compatibilidade. Aí eu sonhei com a minha casa assim, mas para ela ficar de pé, ela vai precisar do pilar, da viga, desse pé direito, a altura, vai precisar de uma série de coisas e os shafts que as pessoas às vezes pensam que não tem. O shaft precisa da passagem de água e às vezes é uma largura maior. Uma largura maior, outra menor. Nos apartamentos, normalmente o banheiro na região do box, ele digamos, ele sofre um probleminha, porque a pessoa está calculando e ali o box, às vezes, tem apartamento que eu fico assim, meu Deus, se a pessoa for um pouquinho mais fortinha, ter um pouquinho mais de peso, ela não vai conseguir lavar o cabelo. Ela vai entrar, lavar o cabelo meio que assim, porque ela não pode se espalhar um pouco, porque o arquiteto, o calculista não pensou nesse tamanho, né? Na verdade, às vezes nem culpa do arquiteto. Às vezes o calculista bota a dimensão que ele precisa, vai para a obra e às vezes o arquiteto não está nem sabendo, porque o calculista ele pensa de uma maneira mais bruta. Ele pensa do que é que ele precisa, quantos canos ele precisa para botar ali. Então, às vezes, vai essa incompatibilidade para a obra que tem que executar daquela forma.
e quem sofre no final é o consumidor, né? Uhum, entendi. E na hora de receber o imóvel, Ah. eu tenho um exemplo, Rafa, porque assim, é muito legal você ter conseguir visualizar um projeto, olhar e conseguir se ver dentro. Sim. Como cada cliente é um cliente, cada cliente é uma experiência única. Porque às vezes ele não tem nem noção. Ele não tem noção onde é que o sol nasce, onde é que se põe. A gente vai dar aula. Isso aqui, aqui precisa de uma parede, a parede cega, aqui é a ventilação cruzada. E aí o cliente ele não tem muita noção. Sim. E a gente, como vendedor, a gente tem a obrigação de entender dessa leitura. Sim. Eu aprendi com o tempo a fazer leitura. Leitura porque muitas vezes eu contratava o arquiteto para o projeto. E lá no começo da minha carreira, eu não conseguia ver, eu não conseguia visualizar essa varanda. Eu chamava o arquiteto mesmo muito bom. E aí tem que sacrificar um lugar. Onde é que eu sacrifico? Mais ou menos isso. Algum lugar vai ficar sacrificado num projeto porque tem uma estrutura ou alguma coisa ali que não vai ser possível você realizar. E aí, esse projeto no qual eu estou falando, eu não vou falar o nome do prédio, ele existe, no período da entrega. Eu entrei na varanda. Nossa, eu fiquei tão decepcionada, porque fui eu que ajudei na concepção. Porque a gente que aprova, quando eu estou lá no front, conversando com o cliente, eu chamo, opa, arquiteto, eu quero assim. Eu capto, sim. E nessa época eu era diretora da empresa, eu captava a essência do que o mercado precisava, passava para o arquiteto. Lógico, conversava com o calculista? Não Sim. tinha essa pessoa, tá? Eu só olhava o projeto e imaginava o que aquele cliente daquele produto está buscando, daquele tamanho. E a gente pensou muito na suíte e na sala. E a varanda ficou sacrificada. Quando eu recebi as primeiras visitas, quando eu ia para as primeiras visitas, eu ficava arrasada, porque eu não acreditei que eu que aprovei aquilo. Então, é muito importante você, como arquiteto, você como, digamos, você acabou de dizer que não é arquiteto, mas é a pessoa que faz essa contribuição entre um e outro. É importante ter essa pessoa que oriente a gente. Opa, esse aqui não pode ser o lugar a ser sacrificado. Sim. Tem detalhes que é a gente que orienta o cliente. Olha, isso aqui, você quer isso aqui, mas eu não consigo lhe entregar. Por quê? Por isso. E no projeto do cálculo estrutural, nesse apartamento, foi sacrificada essa varanda, e tem muitos projetos que são sacrificados. Banheiros, vaga de garagem. Vaga de garagem, principalmente. Uhum. Tua opinião, essa é uma função muito importante? É muito importante. Na verdade, o que é que acontece? Hoje nós temos os novos programas da arquitetura, que é o BIM, que é a arquitetura que você já vai modulando todo o projeto em 3D. Então, quando a gente manda já esse projeto da arquitetura para o calculista, ele já calcula também em 3D e devolve para a gente. Então, quando a gente já vê onde é que estão os pilares, já vê as incompatibilidades e já manda para a construtora ou para quem for executar, já tudo compatibilizado. Só que isso demora um certo tempo. E a gente tem que ver qual é o time daquela construtora, qual é o time daquele cliente, se ele está disposto a esperar toda essa compatibilização. Muitas vezes é o que não está. A pessoa vai para o projeto que é para ontem. Que é para ontem. Me entrega logo. Me entrega logo. E então, demora quanto tempo? Olha só. Foi interessante essa sua pergunta, porque chegou lá no escritório, essa semana, um cliente, que ele perguntou, que ele chegou e disse assim, olha, eu preciso me mudar em 2 meses. Aí eu perguntei assim, mas você quer ficar nesse imóvel durante quanto tempo? Ele perguntou, 15 anos. Que é a média que eu não vou sair desse imóvel. Aí você acha que em 2 meses de projeto e obra é compatível a 15 anos do que você quer ficar? Eu acho que essa conta não fecha. A gente tem que fazer as coisas com calma. Pelo menos 2 meses é só de projeto. Aqui para a gente apresentar as imagens, para a gente apresentar tudo, compatibilizar e pelo menos mais 6 meses de obra. Então, assim, se uma pessoa vai ficar no imóvel durante pelo menos 15 anos,
essa relação de 6 a 8 meses de obra é muito pequena. Então, se a gente for fazer algo rápido, improvisado, para algo que é 15 anos, não faz sentido. Olha, isso me deu um insight agora. Eu não vou chamar meu corretor de imóveis, eu vou chamar de compatibilizador de realização de sonho. Porque, olha só, você fez uma pergunta muito importante, essa pergunta aí de será que está compatível a 2 meses para 15 anos? É uma boa pergunta, que fique a dica aqui para os meus corretores ou para os corretores que trabalham, porque às vezes a gente está conversando, atendendo um cliente e a gente não tem essa conversa sincera. Essa conversa que você teve com o seu cliente aí de, opa, vamos ver aqui. É muito importante o cliente entender a opinião do profissional, porque quando você alerta, olha, vale a pena você esperar um pouco mais para ter uma coisa melhor. Ou, às vezes, o cliente quer um imóvel dos sonhos que vai esperar 2 anos para ser entregue, que ele vai ajudar ali naquela reforma, ele vai ajudar na concepção do sonho dele, ou trocar um piso, trocar uma parede de lugar, e, às vezes, ele compra um mais ou menos para poder realizar logo, né? Não acontece isso demais. Exatamente. E aí o que acontece? Aí daqui a pouco tem que vender para ir para aquele outro e que não atendeu a expectativa dele. Então quando a gente conversa lá no escritório, a gente é o mais transparente possível. Saber qual o tempo que ele quer, quanto é que ele está disponível a investir naquela reforma, para saber se aquela realidade está compatível com a ideia que ele quer. Porque se não tiver compatível, a gente diz, então é melhor você procurar isso, você procurar esse plano B. Lá no escritório, nós somos bem sinceros. E a gente dá o plano A, B, C, D até o Z. Mas que o cliente fique feliz. Esse é o nosso principal o questionamento lema. É feito, né? O questionamento é melhor você esperar para ter isso, ou você quer ter isso agora? Você faz essa conscientização. Sim. Que é interessante. Meu pai me fala muito que a gente tem sempre que fazer uma coisa no cliente, uma provocação, ou seja, vários questionamentos para o cliente fazer altas perguntas com ele mesmo. Então a gente faz várias perguntas, por exemplo, numa reforma de um apartamento, você vai querer uma cozinha integrada com a sala? O cliente nunca nem pensou nisso, mas a gente pergunta para provocar nele situações se ele quer ou não. Você vai querer diminuir um quarto ou não? Você vai querer ter filho quando? Você já tem filho? Quantos anos? Então, a gente vai fazendo várias perguntas para provocar, até mesmo no casal, qual é. Porque, às vezes, o casal não está nem pensando em ter filho naquele momento, mas quando tem um planejamento de obra, de alguma coisa, eles começam a se planejar para outras coisas também. Então, a arquitetura, ela está envolvida até no estilo de vida das pessoas. Até no momento de vida das pessoas. Ela é muito importante, a arquitetura. Ela muda todo o conceito de vida das pessoas. Né? Eu estava até falando com minha esposa, que minha esposa também é arquiteta, que assim, eu assisto todos os seus podcasts. E uma das perguntas que eu vi que você fez sobre o que era luxo. E assim, eu estava conversando com minha esposa essa semana, e a gente lá tem um cliente, lá em Balsas, né, que é onde é a cidade natal dela, que tem energia fotovoltaica e almoça todo dia sem ligar o ar-condicionado. Mas o que é isso? Isso é um costume. E o que é que acontece? O que é o luxo nisso? É a pessoa poder ligar o ar-condicionado, dar um conforto térmico para aquela família. Então, o luxo, muitas vezes, na minha visão, não é uma marca, não é aquilo. É a gente poder transformar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas que têm costumes, às vezes, enraizados por outros motivos, e a gente transformar, trazer para a realidade outros costumes através de uma automação, através de algum outro sistema mais moderno que possa trazer um outro estilo de vida para aquela família. Então, a arquitetura, como também a corretagem, como também a construção civil, ela está envolvida nisso. Eu vejo nesse sentido que ela traz uma qualidade de vida, seja para a família que está
do baixo padrão, que a arquitetura também se envolve nisso, a do alto padrão. Então, eu acho que isso é o maior conceito que a gente pode trazer hoje para a arquitetura, né? E assim, você falando aí, e você falou uma coisa interessante. Eu tenho esse conceito que o imóvel tem a ver com o seu estilo de vida e ele é momento. Tem momentos que eu vou estar muito feliz numa casa. É meu momento de viver a casa. Tem momentos que eu estar num apartamento bem localizado, perto de tudo. Sim. No meu caso, eu morava numa casa, fui para um apartamento. Tem momentos que eu não vou precisar desse apartamento grande, vou para um apartamento menor. Porque o estilo de vida vai depender do mudando. seu momento. O que você está... você tem 3 filhos. Preciso de uma casa, das crianças correrem. Eu estou só com... o filho viajou, vou precisar diminuir. Daqui a pouco, a gente vai estar só o casal. Vou precisar de um apartamento menor. Então, como é o momento? Você falando agora do luxo. O luxo também tem muito mais a ver com o estilo de vida da pessoa, o que ela pode trazer para esse estilo para melhorar o seu aspecto de sensações. Porque ter ar-condicionado em Teresina não é luxo, é uma necessidade. Eu acho assim, imagina só tu andando no carro aí, zero ar-condicionado, e aí você... Não é luxo nesse caso, para mim não é. É necessário. Agora, se eu estou num clima... lá no Maranhão, não sei como é que tá. É o mesmo clima daqui, então. Eu acho que é bem necessário, mas a pessoa não tem essa... eu não... Por costume, não utiliza. Mas você sabia que aqui em Teresina também... Eu dei aí essa citação do ar-condicionado, mas como tem várias outras situações no meio da arquitetura que, por costume e por não ter uma pessoa que faça a provocação de um novo estilo de vida, a pessoa fica naquele movimento que gera de costume. Não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro. Não é, Rafa? É pelo costume. É pelo costume. Por exemplo, se acostumou há 10 anos, há 20 anos naquele movimento, então, quando uma pessoa da arquitetura vem e mostra um novo olhar que pode se viver, quebra um pouco. Então, nós da arquitetura, do ramo imobiliário, da construção civil, nós temos esse papel de levar novo conceito de viver para essas pessoas. Olha, eu comprei agora minha casa com vocês, né? Claro, tinha que ser com a gente, né, Rafa? E assim, o que eu mais gostei foi a forma que eu fui abordado. Que não foi uma venda assim, que eu cheguei ali para comprar e tive que comprar. O seu consultor que me atendeu, ele me atendeu assim diversas vezes e foi assim muito delicado comigo. E foi uma compra que eu fiquei muito feliz. E tranquilo, né? Tranquilo. E assim, onde é que eu quero dizer? Eu morava num apartamento de 74 metros quadrados. Era eu, minha filha, ia nascer um bebê. Na hora que a gente mudou para uma casa, nossa vida mudou. E muda, né? Mudou totalmente. E eu dizia que eu nunca queria morar numa casa. Olha o protagonismo do imóvel, né? Exatamente. Muda a sua percepção de vida. Assim, a Helena, de 3 anos, ela mudou o comportamento dela, que era trancada no apartamento, e agora ela é correndo do condomínio com as amiguinhas. Então, assim, hoje ela brinca na grama, de mangueira e tudo mais. As experiências dela serão outras, completamente diferentes. Então, assim, mudou totalmente o estilo de vida. Então, isso, para mim, é um luxo brincar. Isso. 3 dias depois que a gente se mudou, a gente só plantou a grama e eu brinquei com ela de mangueira na grama. Para mim, aquilo foi um dos maiores luxos que eu podia ter. Né? Esses momentos que no apartamento eu não poderia ter. Nem se eu tivesse numa cobertura, eu poderia brincar numa grama. Então, assim, mas isso é de família para família, né? Tem famílias... De percepção para percepção. E nós, da arquitetura, da
parte da imobiliária, a gente tem que entender qual é o perfil de cada família, né? Para que a gente possa acolher. A gente está bem no mesmo barco, na verdade. Por quê? Porque cada cliente é único, cada pessoa que está buscando um imóvel tem um sonho, cada sonho é de acordo com a experiência que a pessoa teve de vida. E se esse bate-papo não rolar, se a pessoa não tiver confiança no corretor, ou o corretor não for essa pessoa que pergunta, esse imóvel pode ser comprado errado, ou você não ter a experiência que deveria ter na aquisição do imóvel, porque Sim. é uma decisão bonita, é uma coisa para ser feita com calma e precisão. Você tem que estar dentro da sua segurança e seu conforto de estar fazendo a coisa certa. O imóvel ser comprado de forma, vou falar assim, sem muito atrito, sem muito essa sensação de que é só um imóvel. Não, e sim a realização de um sonho. Exatamente. Essa é a minha fala, assim, você tem... o corretor, a obrigação do corretor é resolver o problema do cliente, se ele tiver um problema, ou realizar o sonho do cliente. Muitas vezes, Rafa, o cliente, ele chega... ele não sabe nem que o sonho dele é aquele. Ele vai para... Eu já vendi para gente que foi alugar e, de repente, ele saiu comprando, porque ele não tinha percepção que ele poderia comprar. Sim. Ele achava que só o aluguel resolvia, ele tendo já o valor da entrada, e ele estava pensando, não, eu vou juntar mais. Sim. Então, essa conversa é muito importante. Eu tenho ouvido muito aqui nessa mesa, no nosso podcast, que os arquitetos, eles têm uma conversa muito íntima com o cliente. Sim. E aí você acabou de falar isso, confirmar, né? Essa conversa íntima que eu falo é a intimidade de você falar do seu sonho. Isso é uma intimidade, né? Então, assim, você também senta junto com o Ronaldo para ouvir essas conversas ou não? Na você verdade, fica só nessa parte mais... a parte mais dura, que é a execução. Na verdade, quem senta para conversar é meu pai. Uhum. Meu pai senta, ele que tem todo o primeiro conversa com todos os clientes, né? E depois ele me passa e me conta como é que foi todo o processo. E você carrega o piano. E aí ele fica só na criatividade. Ele fica só na criatividade. E você carrega o piano. Vamos lá, vamos executar, vamos botar. Vamos executar, E eu que gosto de acompanhar a obra. Então, por exemplo, eu vou nas obras... É a dupla perfeita. Um cria, o outro executa. Maravilhoso. É que nem eu e a Rosana na imobiliária. Sim. Lá na imobiliária, eu estou mais na parte... divulgar o nome da empresa, a marca, estou na estratégia, estou no marketing, estou carregando o nome da Rosângela Castro, e a Rosana é do front, ela que vai lá, confere o contrato, que senta com o cliente, que faz a parte mais de execução. E aí tem gente que acha que eu não trabalho, a Rosângela não trabalha, fica só viajando, e na verdade a gente está buscando, sou eu que faço essa parte direta com os nossos parceiros, né? Sim. Tá o tempo todo alimentando o parceiro, que aí é a dupla dinâmica. A mesma coisa você e seu pai. Um faz, o outro cria, outro executa. Isso é lindo. Na verdade, eu tô nas obras, tiro fotos, mando lá pro escritório, que a gente tem uma reunião lá para ver todos os clientes, como é que foi todo dia. Porque lá no escritório, todo dia a gente responde todos os clientes. Uhum. Então, assim, com certeza a gente não tem a satisfação 100%, que é quase impossível em todas as empresas, né? Uhum. Mas a gente tenta... Busca o tempo todo ter a satisfação 100% de todos os clientes, né? Mas vou em obra, tiro foto, mando pro meu pai fica no escritório. Ele não sai do escritório. Então eu tô lá, mas quando precisa, ele vai na obra. Me fala uma outra curiosidade. Você chama ele de pai na frente do cliente ou não? Ou pai, Ronaldo? Não, ele é meu pai em todo canto. Ah, tá. Porque tem empresas... que eu trabalho com muitas empresas familiares. Por exemplo, o Chico Reinaldo, o Dr. Francisco Reinaldo, tem o Reinaldo Filho. Na Monteplan tem o Dr. Geraldo Aragão, que tem a Luciana. E tem lá o Andrade Júnior, que tem o Rodrigo. Olha quanta a empresa familiar. O João e o Gustavo. Inclusive, a história do teu pai tem muito a ver com a história do Gustavo, Sim. que eu já bati papo tanto com o Ronaldo quanto com
com o Gustavo, e a história casou assim. Eu consigo até enxergar o Ronaldo criança sendo orientado pelo Gustavo na casa da tua avó, quando foi concebida, né? Quando foi criada ali, a criação do Gustavo. Então, assim, nosso Piauí, ele tem muito isso da família. Empresa familiar, Rosana, Rosângela. Então, tem muito isso. E as duplas, elas meio que casam uma coisa com a outra, né? Isso. É bom esse compartilhar. Mas aí, pai e filho, eu fico às vezes com dúvida, porque às vezes o cliente diz, olha, a sua irmã, às vezes o cliente, quando dá certo, tudo bem, olha, a sua irmã. Mas quando tem uma divergência, olha, foi a sua irmã. Não, então, como é isso quando não dá certo? Como é o seu filho? Como é? Tem isso, tem. Tem, claro. Ronaldo, seu filho não fez isso. Como é a história? Não, foi o Rafael que disse isso. Aí eu tenho que chegar lá e assumir. Não, eu disse mesmo. Teve uma coisa que o Ronaldo falou para mim uma vez. Então, Ronaldo, como o Gustavo, também me falou isso. Falou assim, o Gustavo comentou isso assim, às vezes a sintonia é tão perfeita de vocês que às vezes o cliente fala assim, a pessoa fala, olha, eu andei na obra, não foi nem o cliente, era o trabalhador, né, da obra. Disse, olha, o seu João veio aqui, o Ronaldo, o Gustavo falou, o seu João veio aqui, ele disse isso, isso e isso. Aí o Gustavo conhece tanto o João, que ele falou assim, o João não disse isso, certeza, não precisa nem ligar, porque a sintonia é tão perfeita que um já se conhece, um já sabe como é que o outro age. A mesma coisa lá na imobiliária, tem gente que fala, ou o corretor, ou o cliente comenta, a Rosana fez isso, isso e isso. Opa, eu realmente tenho que ir atrás, porque essa não é o perfil. Essa sintonia de pai e filho, ela funciona muito bem, né? Ela funciona, mas ao mesmo tempo a gente não deixa misturar com o profissional. Se tiver uma situação dessa, meu pai já me liga para checar na mesma hora. Rafael, aconteceu isso? Eu digo se aconteceu ou não. A gente separa muito bem lá o profissional do pai e filho, né? Por exemplo, às vezes ele está estressado com alguma coisa, eu entro na sala dele, pai, resolver isso aqui, seu estresse fica aí, a gente resolve em outro momento. Mas tem que resolver isso aqui naquele momento. Então, você já conhece o suficiente para saber a hora de sair? De entrar e sair. Quando ele está estressado, só entra, pergunta o necessário e sai. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Eu trabalhei 10 anos sendo diretora da empresa, eu conheci exatamente quando o meu ex-chefe chegava com o cabelo assanhado, zangado, claro que eu não ia pedir alguma coisa para ele, não ia pedir uma verba de marketing, porque senão ia ser cortado, eu não podia pedir um desconto para o cliente, porque eu não ia conseguir, então eu tinha que esperar um pouco, acalmar, é isso, né? Me fala agora, voltando para a arquitetura, no Piauí, tirando teu pai, você tem admiração por algum outro arquiteto? Tenho. Mas não vale vários não, só quero um. Olha, na verdade... Olha só, Tenho admiração... Te botei na... Não me botou no enrascada, porque, na verdade, são estilos diferentes. Mas eu tenho admiração por uma pessoa que também não é arquiteto, que é o Mauro Lopes. Ele, para mim, tem uma arquitetura... O Mauro Lopes e o Gualberto, né? Mas ele é engenheiro civil, mas tem uma decoração, tem uma sintonia fantástica. E eu sou fã de carteirinha da arquitetura deles. Ele é muito casa, né, o Mauro? O Mauro é muito casa, ele é prédio, né? Ele faz muita coisa bacana. E eu gosto muito do trabalho deles. Do Gualberto e do Mauro. Eu falei do Mauro primeiro porque o Mauro era sócio da Ana Eugênia, antes de ser sócio do Gualberto. E eu já conhecia desde pequeno o trabalho do Mauro Lopes. Então, assim, é uma pessoa que eu sou fã mesmo, assim, do trabalho dele, porque ele é muito minucioso, assim, nos detalhes. Legal. Mas também tem diversos arquitetos. Nós temos muitos bons arquitetos. Eu acho que aqui em Teresina a gente não perde para nenhum lugar do Brasil. Agora a gente vai ter nossa mostra aqui. Sim. Que quem for vai ver que não está aquém de nenhum lugar do
do Brasil. A gente está falando da Casa Cor, gente. A Casa Cor é uma amostra onde vários arquitetos eles vão mostrar os seus ambientes, decorando os ambientes de forma artística, que ali na Casa Cor, legal, que não tem limite de valor, porque realmente é uma amostra para se mostrar arte. E quem ganha é o Piauí, quem ganha somos nós que gostamos de arquitetura, de arte, é o luxo que vai estar nessa mostra. Então, vale a pena a gente conhecer e ter pela primeira vez no Piauí. Então, nós todos ganhamos, né, Rafa? É um momento... assim, eu sou muito curiosa, tanto quanto você é curioso. Talvez nem tanto, você é mais curioso. Mas sou muito curiosa. Sempre que tem Casa Cor, em qualquer lugar do Brasil, se estiver em Fortaleza, se estiver em São Luís, se estiver em Recife, em João Pessoa, eu vou. Porque você vai se inspirar. Sim. A casa, ela não é só um lugar. Eu acho que eu já comecei hoje nosso podcast falando isso. A casa, ela não é um lugar. É só um lugar. Ela é onde a gente tem as nossas melhores experiências. Todas as pessoas que nós mais amamos estão dentro da casa. Então, ela tem que ser realmente bem, digamos, tratada. Ela tem que estar ali como protagonista mesmo das nossas vidas. Que é lá que a gente se recarrega, que a gente se inspira, é que a gente vive os melhores momentos dentro do lar. Não importa se é apartamento, não importa se é um sítio, não importa se é uma casa simples, mas é a nossa casa, é onde a gente chega. Quando eu chego de uma viagem, eu falo, eu deito ali na minha cama, ou sento na minha sala, é o meu melhor lugar. E cada vez que eu posso melhorar, eu vou lá e melhoro, não importa se eu estou numa casa ou num apartamento. Sim. Ou se eu estiver vivendo um momento como eu já morei 3 meses fora, então eu trato aquilo ali como o meu melhor lugar. É verdade. E é assim que tem que ser tratado, né? Nossa casa, o melhor lugar para a gente recarregar as energias, né? Seja também uma casa de praia, que a pessoa gosta de se recarregar energia lá, uma casa de campo, qualquer lugar que seja seu lar, que seja o seu lugar de segurança, a gente tem que tratar da melhor maneira possível, né? E a Casa Cor vai mostrar diversos tipos de ambientes lá com os melhores daqui do Piauí, né? Com diversos tipos de conceito também. Então, o que eu acho bacana, inclusive, da Casa Cor, é que lá vão ter vários conceitos. Então, assim, vai ter para todo gosto. A pessoa que gosta do estilo mais rústico, tem lá o arquiteto que fez aquele estilo mais rústico, do mais moderno, do mais minimalista, do mais maximalista. Então lá vai ter todo o estilo. E isso vai fomentar a economia da nossa construção civil, da pessoa que está querendo buscar um apartamento, buscar uma casa nova, fazer uma reforma. Eu acho que nosso estado estava precisando de algo que desse um empurrão para fazer isso, né? Uhum. E é o lugar dos sonhos, é um lugar que a gente vai até se inspirar e é um lugar da gente sonhar também, porque lá é um lugar que tudo pode. E assim, o sonho cabe tudo. Exatamente. Cabe eu sonhar com a sala, cabe eu sonhar com a sala do arquiteto X, eu vou lá... Com a cozinha do Y, misturar isso. Um pouco de cada. Então, assim, vai ficar um espaço muito bacana. Eu estou muito feliz com o resultado de todos os arquitetos lá envolvidos. Eu estou também muito feliz porque acrescenta bastante. Acrescenta bastante. Tem todo mundo a crescer. Lá, inclusive, vai ter lançamentos de imóveis lá, dentro do espaço de uma construtora lá. Então, assim, vai fomentar muito o mercado imobiliário. Rafa, falando em mercado, falando ainda em arquitetura, o paisagismo, você acha que faz muita diferença em um lar? Ou o interior é mais importante? Eu acho que, assim, o paisagismo, ele é 100% 100% importante numa casa, assim como projetos de interiores, assim como projetos arquitetônicos. São 3 projetos que tem que ter. Se eu tiver que escolher entre fazer interior
ou fazer o paisagismo. Eu valorizo muito, tá? Certo. O paisagismo. O que você me diz, assim, na tua opinião? Eu acho que assim, você deveria fazer primeiro o projeto do paisagismo. E aí você faria a execução quando estivesse dentro da sua... Aos poucos. Mas o projeto você já deveria ter. Né? Então, assim, a gente aqui em Teresina começou recentemente com essa propagação do projeto de paisagismo. Porque antes eram as pessoas que só compravam as plantas ali com algumas pessoas que gostavam de plantas. E é isso. Mas agora não. Dos tempos para cá, dos condomínios... Está fazendo muita diferença. Tá fazendo muita diferença. E valoriza o imóvel. Eu estou falando em alguns imóveis. Eu estou falando que alguns imóveis, antigamente, as pessoas elas entravam e elas plantavam. Sim. Não era projeto. Vamos plantar e jogava aquela... sabe? Uma irrigação qualquer e uma grama. Isso. Agora, você vai no Alphaville e você olha cada projeto lindo que a gente pensa que a gente não está em Teresina. Estou falando, comparando com a Teresina anterior. Sim. Ontem eu estava mostrando lá do meu apartamento, mostrando o trânsito. Eu digo, gente, aqui tem trânsito em Teresina, já é uma cidade grande. Eu acho que eu não me deparei, porque de uns anos para cá, deu uma explodida. E ali, naquela minha rua, que é a Aviador Irapuã, lotada de carro, está parecendo a Augusta. Está sendo ali a Rua Augusta. São Paulo. Lá em São Paulo, eu digo, eu estou muito paulista, porque eu estou comparando, olha aqui o trânsito. Sim, aí vamos voltar aqui para outra pergunta que eu acho que eu fiquei curiosa. A nível nacional, quem é o arquiteto que você admira, digamos, que é independente de qual setor, qual o arquiteto que você Olha só, tem? O arquiteto que eu tenho como referência é o Oscar Niemeyer. Mas atualmente tem um arquiteto lá da Paraíba que ele é novo e eu tenho ele como inspiração, que ele está revolucionando o mercado imobiliário de João Pessoa. O nome dele é Léo Maia. Léo Maia, eu já falar aos meninos, eu vou muito a João Pessoa. E lá tem uma construtora que ele fez agora o maior arranha-céu lá de João Pessoa. Ele está fazendo lá os empreendimentos mais diferentes da cidade de João Pessoa, que é de uma construtora lá muito bacana. E esse cara já está indo para... Já abriu o escritório dele em São Paulo, já está fazendo arranha-céus lá em Balneário Camboriú. E é um rapaz novo. Então eu tenho ele como uma pessoa que sempre eu me inspiro, que é esse arquiteto bem novo, que tem uma arquitetura bem bacana, né? Então eu gosto muito dele. Outra pergunta que é interessante e importante, você como um menino muito novo, que eu sei a sua idade, a idade do meu filho, então qual conselho você daria para os jovens que estão aí saindo da faculdade ou de arquitetura, os jovens que estão realmente com o objetivo de entrar nessa área? Qual seria o conselho? Em primeiro lugar, entregar tudo que as pessoas querem para Jesus. Em primeiro lugar. Porque se entregar seus planos para Deus, os nossos planos não vão para lugar nenhum. Eu sou cristão e eu não iria deixar de falar da minha fé aqui. Então, meu conselho é que, em primeiro lugar, os planos de qualquer pessoa entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Jesus, e depois seguir em oração. Em oração, o que é oração? Orar mais ação, agir. Meu pai disse aqui no seu podcast que ele disse para eu ter 5 minutos de cara de pau por dia. Eu lembro. Então, assim, a dica que eu tenho para todo mundo: entregue seus planos para Deus, orar, agir e ter 20 minutos de cara de pau por dia. Quantos minutos? 20. Nossa, aumentou para 20. Hoje eu tenho o meu dia todo. Porque o que é que acontece? Você ampliou para 24 horas? Eu ampliei para o meu dia todo. Porque o que é que acontece? Hoje muitas pessoas me confundem como arquiteto. E eu não sou arquiteto ainda. Muitas pessoas me confundem como engenheiro. Eu não sou engenheiro. O que é que eu sou? Eu sou um empresário do ramo da arquitetura. Então essa é minha profissão, vamos dizer assim. E o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu faço hoje? Eu bato de porta em porta.
eu bato na porta das construtoras, eu bato na porta das imobiliárias, porque... Ah, isso na imobiliária foi desde... acho que tu tinha 13 anos, quando tu batia lá na minha porta para aprender. Eu disse, nossa, tu estava comprando alguns imóveis, acho que era para tua avó. Para minha avó. E acho que tu tinha 13, 14 anos, e ia lá, insistia, olhava. Eu falei, não, acho que ele está querendo ser corretor. Eu até brincava, eu disse, olha, vai ser meu corretor. Se quiser, vem, tem estágio aqui. Eu fiz, inclusive, eu fiz o curso do Cresce. Eu fiz, mas nunca fui atrás. É só porque é curioso. Só porque é curioso. Uhum. E aí, mas é uma... Esqueci até o que a gente estava falando. Então, tá falando. Essa cara de pau. Então, eu bato na porta de cliente, eu provoco clientes a comprarem imóvel, eu provoco a reformar as casas. Então, assim, meu pai disse, Rafa, eu só disse que era para ser 5 minutos, tá bom já. Agora, eu tenho uma missão para ti, já que você tá com esse tempo de cara de pau maior. Uma sugestão, porque eu acho que isso aí vai mudar o mercado imobiliário do Piauí. Algumas construtoras, elas já entregaram seus prédios há 20, 25 anos, e prédios lindos, que hoje a gente terminou copiando muito ali, digamos, a gente meio que muito parecido com o mercado do Ceará. Sim. E as cerâmicas, ou, digamos, os prédios estão ficando velhos e a cerâmica caindo. Sim. E aquilo ali desvaloriza muito os imóveis. Tem alguns prédios ali na Marechal Castelo Branco que a tinta já foi consumida. Prédios lindos, bem localizados, com um tamanho gigante, que não adianta o proprietário ir lá e fazer uma reforma. Não vai adiantar, porque você vai jogar dinheiro fora. Porque a área externa está horrível, simplesmente a pessoa deixou lá de lado, abandonou suas áreas comuns, não retrofitou, não reformou, não remodelou, não modernizou. Olha o tanto de palavra que eu botei aí. Está lá abandonado o prédio e o apartamento lindo, maravilhoso, com área gigante, que não se faz apartamentos com quartos enormes, Sim. que é só fazer uma reforma interna e aí está abandonado. Parece que, acho que tem muitos prédios bem mais simples, que tem áreas melhores. Que tem áreas melhores, e os prédios bonitos, antigos, poderiam fazer que nem lá em São Paulo estão fazendo retrofit, remodelando e valorizando essas áreas, em áreas muito nobres. Sim. A questão de fazer retrofit é porque tem a autoria do arquiteto que fez aquele prédio. Uhum. Então, só quem pode fazer o retrofit daquele projeto é só o arquiteto que fez aquele prédio, mexer na fachada. Então tem algumas... Às vezes eu só para contrapor você aqui, mas cair a cerâmica não tem a ver com o arquiteto, refazer a cerâmica. Para escolher uma cor, por exemplo, se nosso escritório for chamado para escolher uma cor de outra cerâmica, aquilo muda a fachada e a gente pode sofrer uma retaliação. Retaliação não, a gente pode sofrer um processo. Mesmo o condomínio todo fazendo? Mesmo o condomínio todo fazendo, porque a autoria daquele projeto é do arquiteto. E aquela área comum que ela pode ser, por área exemplo... área comum que não mexe com fachada pode ser refeita por outro escritório, mas o que mexe com fachada, se o arquiteto não autorizar... E se repetir a mesma cor? Se repetir a mesma cor, mas tem que ter a RRT, que é a responsabilidade técnica do arquiteto. É o adequado ser o mesmo arquiteto que fez. Porque senão, se outro arquiteto fizer... pode ter o risco de sofrer um possível processo. Mas, ok, tudo bem. Essa área, visão... área comum, de piscina... de área comum, ele pode ser feito? Pode ser feito. Porque, assim, tem alguns prédios que eu fico com dó. Eu vou fazer a avaliação e o metro quadrado cai e a pessoa diz, mas tem um apartamento X que ele foi vendido aqui do mesma região, tem o mesmo tempo, o metro quadrado foi X, só que o prédio é completamente diferente. Eu não sei se é falta de um síndico ou é falta de uma empresa que vai ofertar. Eu acho que às vezes é falta de união do condomínio, entendeu? A gente não sabe muitas vezes como é que é o condomínio, como é que é a gestão daquele condomínio, porque é muito difícil trabalhar em condomínio. A gente lá no escritório, meu pai, há uns anos atrás, fez uma reforma, decoração de ambientação na recepção. Ele disse que foi a última vez que ele fez. Tá. Tem esse problema. Porque tipo assim, te apresenta um projeto, um gosta, dois não gosta, três não gosta. Então, assim,
10 vezes tem que fazer o projeto para gostarem. Então, às vezes é um projeto que para a gente lá do escritório, a gente não vale a pena a gente fazer. Uhum. Mas, olha que eu não sabia disso. Porque... Tá vendo? É importante até a gente bater esse papo, porque assim, a união do condomínio é importante. É importante, Em prol, olha, se você não for unido, você tá desvalorizando o seu patrimônio. A gente está falando de patrimônio. Essa reforma é o seu patrimônio. E aí, se você ficar deixando para lá, vai acontecer o que você está falando. Nenhum arquiteto quer pegar. Lá no escritório, a gente não faz reforma para condomínio, porque é muito dor de cabeça. Gente que liga 6 da manhã, porque não gostou, porque não queria, estava com vergonha de falar na reunião. Então, assim, imagina um condomínio de 30 moradores, vamos imaginar. Então, assim, são 30 opiniões diferentes que ficam dando... Então, assim, nunca chega num senso comum e é muito difícil para atender a necessidade daquele público. Então, a gente prefere hoje não fazer para reforma para condomínio. Rafa, nós estamos aí com 1 hora já de bate-papo. Meu Deus! É muito gostoso falar de arquitetura. Eu sou apaixonada por arquitetura. Essa semana até uma pessoa me perguntou o que você seria? Eu abri a caixinha lá no Instagram e a pessoa perguntou o que você seria se você não fosse corretora de imóveis. Olha, eu sou apaixonada por arquitetura. Eu sou apaixonada por várias áreas que têm a ver com conversar, com me entregar. Por exemplo, adoro culinária. Não sei cozinhar nada. Se eu mandar cozinhar ovo, também não. Se eu não fizer o tempo ali, ele pode passar do ponto que eu não tenho noção. Mas eu acho que tudo que você ama, tudo que você faz, tudo que você quer realizar com vontade e decisão, você consegue. Só tem uma história aqui para contar, para finalizar. Quando eu tinha 5 anos, meu pai chegou em casa. A gente morava no apartamento que você vendeu para minha avó, ali no Verona. E meu pai chegou em casa meio triste assim, mas ele falou uma frase que tinha ido numa construtora, que ele tinha ido se oferecer o trabalho dele para fazer um prédio. E aquela construtora meio que disse que despachou ele. Eu tinha 5, 6 anos. Isso me marcou. Quando foi com isso, eu disse, eu quero que meu pai faça um prédio na cidade. E surgiu uma oportunidade de um cliente que chegou para mim e disse assim, Rafael, eu estou com um terreno aqui. Se você souber de alguma construtora que queira fazer um prédio, pode oferecer. Peguei esse terreno, liguei para a construtora, rapaz, amei o terreno. Diga para o seu pai fazer o projeto. Entre o trâmite desse terreno e o lançamento foram 4 anos de projeto e o lançamento. Mas hoje está aí o prédio já está na 4ª laje sendo concretada e 87% dele vendido. Olha que legal. E aí... Então, assim, você realizou o seu sonho. De 5 anos de idade, meu pai vai fazer. E é o primeiro prédio. O primeiro prédio de 22 pavimentos. Já tinha feito outros prédios de 3, 4 pavimentos, mas de 20 pavimentos é o primeiro prédio que tem lá a assinatura do meu pai. Que eu vou poder levar meus filhos e dizer que está aqui um prédio que seu avô assinou. Que legal, que legal, que história legal. E foi lá quando o Rafa tinha 5, 6 anos. Que eu ouvi aquela história que me deu gás para levar hoje. Hoje o prédio está batendo na 4ª laje, eu passei lá na frente ontem, eu fiquei muito feliz. Isso aí é uma realização, né? Então, pois a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Foi um ótimo bate-papo, eu poderia ficar mais tempo aqui. Só que a gente tem que ter um time aí, o bate-papo foi muito gostoso e obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rosângela. E para finalizar, eu agradeço a vocês que estiveram com a gente nesse podcast, que foi muito gostoso bater papo com esse menino que eu vi crescer. E é isso, na próxima semana tem mais, aguardo vocês.